Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica, só que antes de começar a aula eu vou pedir para você conhecer a nossa plataforma, a plataforma educacional do Matemática Rio, www.matematicario.com.br. Lá, a sua experiência com o aprendizado de matemática vai ser muito mais rica, muito mais completa, muito mais integral. www.matematicario.com.br. E agora, vamos para a aula? Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Então nós começamos a nossa aula aqui de matemática básica, como sempre, como um desafio. Vamos ler comigo aqui, olha só. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo, calcule o seu valor em quilômetros por hora e escreva-o em notação científica. É claro que a princípio aqui você vai calcular em km por hora, mas sem escrever na forma de notação científica, tá? Apenas calcula no final do vídeo, aí a gente pega e escreve na forma da notação científica. Agora, por que eu coloquei a foto aqui de um cavaleiro de ouro, o Chaka de Virgem? É porque é o meu cavaleiro preferido lá nos Cavaleiros do Zodíaco. Você já assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? É muito legal. E agora, o que tem a ver esse desafio com o Cavaleiro do Zodíaco? Lembra da saga do Santuário, em que o Seiya se encontra com a Aioria? E aí o Seiya fala pro Aioria, nossa, vocês são muito rápidos mesmo, eu nem consegui ver seus movimentos. Aí o Aioria fala, é claro, porque nós disparamos golpes a mais de 300.000 km por segundo. Ou seja, o Aioria consegue disparar golpes mais rápidos do que a velocidade da luz. Olha aí, que coisa interessante e estranha, né? Porque nada pode se mover mais rápido que a luz, de acordo aí com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa aula, que é o seguinte. O que é a notação científica? Para onde a gente usa esse negócio aí louco, né, chamado de notação científica? É o seguinte, a utilização maior se dá na química, né, e também na física, beleza? Porque são duas ciências que trabalham com números ou muito grandes ou muito pequenos. A química normalmente trabalha com números bem pequenininhos. E aqui você tem um exemplo, ó, a massa de um elétron. Olha só quanto é a massa de um elétron. É 0,00091093822 quilogramas. Olha quantos zeros aqui, né? E aí fica estranho. Imagina você fazer uma conta que precisa da massa do elétron e ter que ficar escrevendo esse número aqui toda hora. Fica complicado, é ou não é? Por isso tem a notação científica. Ela vai escrever esse número aqui de cima dessa forma aqui de baixo. Olha aqui, na notação científica vira esse número aqui, ó. Certo? Então ficou muito mais reduzido e muito mais fácil de compreender esse número. Né? É 9,1093822 vezes 10 elevado a menos 31. Então é assim que se escreve na notação científica. Você coloca um número aqui, ó, um número que está entre 1 e 10 aqui em cima, né, aqui no primeiro algarismo, aí vem a vírgula, depois vem a parte decimal, e aí você multiplica por uma potência de 10, claro, apropriada. Tá? E dessa forma aqui você consegue visualizar no expoente a ordem de grandeza desse número, tranquilo? Por exemplo, a massa de um próton também. Então a gente tem o elétron e tem o próton, carga negativa, carga positiva. A massa do próton está aqui também, um monte de zero, e na notação científica a gente escreveria dessa forma aqui. E aí você pode comparar aqui, ó, a ordem de grandeza da massa do elétron com a ordem de grandeza da massa do próton. E você consegue verificar que o próton tem 4 ordens de grandeza a mais do que a massa do elétron. Olha aí que interessante, né? Você consegue comparar melhor esses números aí muito pequenos no caso. Agora aqui, por exemplo, na física. Na física se trabalha com números muito grandes ou também muito pequenos também. Por exemplo, a constante gravitacional universal, que é utilizada aqui principalmente nessa fórmula aqui, ó, que é a lei da atração universal, que diz o seguinte, a força de atração entre dois corpos é proporcional, aqui você tem a constante de proporcionalidade, que é o G, né, que é a constante gravitacional universal, é proporcional à multiplicação, ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Tá claro? Então, aqui só para expressar essa constante gravitacional universal, que é um número também muito pequeno, você vê aqui, ó, 10 elevado a menos 11, escrito na forma da notação científica. E a massa do planeta Terra? Quantos quilogramas tem o nosso planeta? Olha aí, esse número todo, bem grande aqui, né? Aproximadamente. E aí, na notação científica, a gente consegue escrever esse número como sendo 5,9736 vezes 10 elevado a 24, certo? Então, a ordem de grandeza aqui, 24. Tranquilo? Então fica muito fácil, muito simples escrever números muito grandes e muito pequenos.
E é bem tranquilinho, né, de fazer essa conversão que você vai ver já já. Agora, antes disso, um pouquinho de história. Esse daqui é um matemático grego chamado Arquimedes. Beleza? Então, o Arquimedes foi aquele que primeiro tentou expressar números muito grandes, nesse caso, através de uma escrita mais simplificada. Então, ele tentou calcular o número de grãos de areia no universo. O conceito de universo para Arquimedes naquela época era um pouco diferente do nosso, até porque o conhecimento grego, há milênios atrás, era bem diferente do conhecimento que nós temos hoje em dia. Então, o Arquimedes calculou o número de grãos de areia do universo com esse número aqui, 8 vezes 10 elevado a 63 grãos de areia. Tá? Então, a história da notação científica começa lá na Grécia Antiga, com o Arquimedes calculando o número de grãos de areia no universo. Bem interessante, né? E antes da gente começar, de fato, a definir a notação científica, vamos fazer uma grande revisão aqui das potências de base 10. Tem vídeos anteriores aqui no nosso curso de matemática básica em que eu já falei das potências de base 10. Porém, é importante a gente dar uma revisada aqui porque a gente vai trabalhar muito na notação científica com essas potências de base 10. Então vamos lá, quanto seria aqui, ó, essa potência 10 elevado a zero? Bom, qualquer número cuja base aqui é diferente de zero, né? Quando elevado a zero, isso é a mesma coisa que 1, certo? Porque seria a mesma coisa que 10 dividido por 10. 10 elevado a 1 aqui, 10 elevado a 1 aqui. A gente conserva a base, subtrai os expoentes. Então a gente chega à conclusão que 10 elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? 10 elevado a 1. Muito fácil, muito simples. O 10 se repete uma única vez aqui na multiplicação. Então isso aqui é igual a 10. 10 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá 100. Muito fácil, muito simples. 10 ao cubo. Então a gente seguindo essa lógica aí, né, dá igual a 1000. Certo? E você percebe aqui, ó, que esse número aqui do expoente é a quantidade de zeros que acompanha o 1. Então é o 1 seguido de um zero aqui nesse caso. Aqui, ó, aqui 10 ao quadrado vai ser o número 1 seguido de 2 zeros. O 10 ao cubo é o número 1 seguido de 3 zeros e assim por diante. A mesma lógica vai ser aplicada aqui quando os expoentes forem negativos, porém é uma lógica inversa. Os zeros vão ficar à esquerda do 1. Então, por exemplo, 10 elevado a menos 1 ali, né? O que é 10 elevado a menos 1? Isso seria a mesma coisa que 0,1, beleza? Então, relembrando como é que funcionaria aí a potência de base 10. Então, você percebe que tem um zero aqui, esse zero não tem valor algum, né? Mas é um zero à esquerda do 1, e aí tem uma vírgulazinha ali, né? Agora, 10 elevado a menos 2. Do 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 centésimo. Seria a mesma coisa que 1 dividido por 100. Concorda comigo? E 1 dividido por 100... muito fácil, muito simples. 2 zerinhos, 0, 0 e 1. Então, 2 zeros à esquerda do 1, a gente coloca a vírgula lá naquele primeiro zero. Então, 0,01, 1 centésimo. Seguindo essa mesma lógica, 10 ao cubo seria 0,001. Tá claro? Então, só para relembrar essas potências, tanto com expoente zero quanto com expoente positivo e expoente negativo também, porque é muito importante para a gente determinar, então, qual será o expoente do 10 ao transformarmos os números muito grandes ou muito pequenos na notação científica. Então, um número muito pequenininho, você consegue perceber aqui, número decimal dessa forma aqui, vai ter expoente negativo. E número muito grande vai ter expoente positivo. E aqui a gente tem alguns nomes especiais dados às potências de base 10. Por exemplo, se você tem aqui, ó, 10 elevado ao cubo, certo? 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000, sim ou não? Que é 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. Dessa forma aqui. E o 1000... ele é a mesma coisa que o quilo, certo? Você lembra aí, ó, do quilômetro, que é a mesma coisa que 1000 metros, do quilograma, que é a mesma coisa que 1000 gramas, etc. Então, 10 ao cubo é 1000, que é a mesma coisa que quilo, recebe esse nome especial. O 10 elevado a 6 é um mega, representado pela letra M maiúscula. Então, 10 elevado a 6 é quanto? Por essa lógica aqui que a gente determinou, né? É o número 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Quando a gente tem muito zero assim, normalmente a gente coloca um pontinho para separar exatamente aí essas classes. Então é 1 milhão e é representado por mega. Você lembra aí do megabyte, por exemplo, né? Ou megapixel, tá? Dá no mesmo. Tranquilo? Então aqui agora, por exemplo, a 10 elevado a 9 é o giga. O giga que é o G maiúsculo aqui. Você lembra aí do gigabyte, né? Então o giga é o número 1 seguido de 9 zeros, 1 bilhão. Então 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros aqui, beleza? O 10 elevado a 12 é o tera, que a gente usa na informática como terabyte, por exemplo, né? Então, é o número 1 seguido de 12 zeros. Não preciso mais escrever aqui, né? Não vou mais escrever. Agora aqui, o mili.
né? Um mili já tem um expoente negativo, 10 elevado a menos 3. Então, a gente já sabe que é um milésimo. Então, 0,001. Beleza? 3 zerinhos aqui, ó. Então, é um mili, você lembra lá de milímetro ou mililitro, certo? São submúltiplos aí do metro e do litro, no caso. O 10 elevado a menos 6 é um micro, beleza? Micro representado pela letra grega mi, né? Seria um milionésimo. Então, 0,000001, certo? Um milionésimo. Tranquilo? Agora aqui a gente tem o nano, da nanotecnologia. 10 elevado a menos 9. Seriam 9 zerinhos aqui à esquerda, com 1 lá no final, não preciso mais escrever. E o 10 a menos 12 recebe o nome aí de pico, beleza? Então, fizemos uma breve revisão aí das potências de base 10, agora podemos ir para a definição e a nomenclatura da notação científica. Então vamos lá, a notação científica de fato é o quê? É isso aqui, ó, ela tem sempre esse formato aqui, ó, A vezes 10 elevado a N, em que esse número A, ele sempre vai estar entre 1 e 10, ou seja, é um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Vai ter um único algarismo aqui na frente. E esse expoente N aqui, ele é um número inteiro, tranquilo? Então vai ser o zero, ou números positivos, ou números negativos, todos eles inteiros. E uma outra maneira da gente expressar uma notação científica é nessa notação aqui, ó, em que muitas calculadoras usam, né? Por exemplo, é o A, esse Ezão aqui, e o N. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, vamos colocar um número qualquer aqui na forma da notação científica. Se nós tivermos, digamos, 1,5 vezes 10 elevado ali, digamos, a 9, certo? Esse formato aqui que eu escrevi está exatamente igual a esse formato aqui inicial, né, que eu expliquei. Agora, eu posso escrever também aquilo ali como sendo o quê? Como sendo 1,5, aí tem aquele Ezão ali, né? E ali é o expoente N. Então aqui, ó, seria 9. Isso aqui é como as calculadoras costumam calcular. Vamos ver, por exemplo, aqui com a calculadora. Vamos calcular, por exemplo, quanto é 100 elevado a 100. Vamos ver quanto que dá isso daqui, ó. Você percebe que deu 1, aí esse Ezão aqui, 200. Então seria a mesma coisa, tá? Que 1 vezes 10 elevado a 200. Tá? Traduzindo dessa linguagem para essa aqui. Então você vê que a linguagem das calculadoras, essa linguagem aqui com esse Ezão. Tá claro? Então, quando você vai resolver uma prova, por exemplo, você usa muito mais, claro, essa notação aqui, certo? Na calculadora, se você fizer uma conta, aparecer esse formato aqui, você já sabe que a calculadora está escrevendo na forma da notação científica, beleza? Então vamos fazer alguns exemplos ali, ó, para ficar mais claro como trabalhar com a notação científica. Vamos escrever o número 2 como notação científica. Mas, professor, o número 2 ali? O número 2 pode ser escrito como? Dessa forma aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar 2 vezes o 10 elevado a quanto? Elevado a 0. Porque você lembra muito bem que a gente acabou de falar que 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 vezes o 1 é igual a 2. Então, eu reescrevi o 2 como sendo aqui escrito na forma da notação científica. Agora aqui, ó, 8.900. Isso aqui seria a mesma coisa que 8.900. Vou reescrever aqui o número, né? E aí vou multiplicar por uma potência de 10 apropriada. Que potência vai ser essa? Olha só, 8.900, ele tem uma vírgulazinha aqui no final, que não aparece, mas está lá no final. É ou não é? Todo número inteiro eu posso reescrevê-lo como sendo vírgula 0. Sim ou não? E essa vírgula aqui, para que ele fique desse formato, ou seja, que esse número A que está ali na frente fique entre 1 e 10, eu preciso que a vírgula ande, ó, 1, 2, 3. 3 casinhas para a esquerda, beleza? E quando a vírgula anda 3 casinhas para a esquerda, eu vou mexer no expoente do 10. Então, como andou 3 casinhas para a esquerda, o expoente do 10 vai ser o 3. Muito fácil, muito simples. Então, a vírgula andou para a esquerda? Andou para a esquerda. Logo, o expoente aumenta. É isso aí. Então, por exemplo, vamos escrever ali o 14,5 agora. 14,5 vai ser a mesma coisa que 1,45 vezes o 10 elevado a quanto? A vírgula andou uma única casa para a esquerda, então eu elevo a 1. Muito fácil, muito simples, é ou não é? Agora aqui, ó, esse número aqui, que é um número pequeno nesse caso agora, né? Isso aqui seria reescrito como? Ó, seria reescrito, essa vírgula aqui precisaria andar uma casinha para a direita, certo? Então ficaria 3,982 vezes 10, e agora, elevado a quanto? Andou para a direita, vírgula? Andou para a direita. Então o expoente diminui,
tá? Então vai ficar menos 1, andou uma casinha para a direita, o expoente fica menos 1. Então, a gente pode até colocar aqui como uma brincadeirinha, né, que direita diminui. Então, direita diminui, esquerda aumenta, beleza? Então, é só uma brincadeirinha aí para você nunca mais esquecer. Agora aqui, ó, 0,00016. Essa vírgula vai ter que andar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas para a direita. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Direita diminui. Então, 1,6 é multiplicado por 10 elevado a menos 4. Agora aqui, esse númerozão aqui, a vírgula tem que andar até onde? Vai ter que andar, ó, 1, 2. 2 casinhas para a direita para que fique nesse formato aqui, inicial, né? Então, eu posso colocar como sendo 2, aí 0,0004, 0,0004, vezes 10 elevado a menos 2. Andou 2 casinhas para a direita, expoente diminui, então fica menos 2. Tá claro? Então é muito fácil e muito simples. Você percebe que não tem muito problema aí. Se você já sabe as propriedades da potenciação e conhece as potências de base 10, fica bem tranquilo. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, por que isso acontece? Por que eu tenho que aumentar aqui? Por que eu tenho que diminuir aqui nesse caso? Ora, é muito simples. Vamos pegar aqui, ó, 2 exemplozinhos. Então vou colocar ali o número 8.900. E vou colocar aqui o número 0,00016 para a gente ver o que acontece com eles. Olha só, 8.900, como eu quero que a vírgula fique bem aqui, ó, certo? Entre o 8 e o 9, eu posso reescrevê-lo como sendo 8.900, certo? Como eu quero que a vírgula fique ali naquele lugar, eu preciso que a vírgula ande 3 casas para a esquerda. Logo, eu preciso dividir esse número por 1.000, certo? Como eu dividi por 1.000, eu alterei o valor desse número, sim ou não? Para não alterar mais, eu preciso multiplicar ali em cima por 1.000 também. Aí eu não altero. Por quê? Porque 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Então eu estou multiplicando 8.900 por 1, não estou alterando o seu valor. Logo aqui, ó, o que eu posso fazer agora é fazer 8.900 dividido por esse 1.000 aqui, que vai dar exatamente ali o 8,900, que esse 00 nem preciso escrever, porque não tem mais valor, né? Então é a mesma coisa que 8,9, vezes o 1.000. Então, eu fiz um jogo ali aritmético para chegar nesse formato aqui, ó. E esse formato agora eu posso muito bem colocar esse 1.000 na forma de potência de base 10. Então vai ficar 8,9 vezes 10 ao cubo, beleza? Porque 10 ao cubo é igual a 1.000. Então é por isso que eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda e o meu expoente aumenta 3 unidades aqui na base 10. Tá claro para você? Agora a mesma coisa acontece aqui para esse número, 0,000016. Aqui seria o quê? Ó, aqui seria 0,00016. E aí eu precisaria fazer o que com esse número para ficar naquela forma da notação científica, que você lembra muito bem. É A vezes 10 elevado a n, sendo que esse A ele precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Para ficar nesse formato aqui, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por quanto? Ora, essa vírgula eu quero que ande 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita. Então, se eu quero que a vírgula ande 5 casas para a direita, eu quero aumentar esse número, certo? Esse número que é muito pequenininho, eu vou aumentá-lo até ele ficar 1,6. Então, eu tenho que multiplicar. Multiplicar por quanto? Ora, como eu quero que a vírgula ande 5 casas para a direita, eu multiplico por 10 elevado a 5. Beleza? Ou, se você não quiser nem colocar na forma de expoente, quiser fazer passo a passo ali, né? O 10 elevado a 5 seria o 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, multiplico por 100.000. E aí, é claro, multipliquei por 100.000, alterei o valor do número. Então, tem que dividir por 100.000 também. Pronto. Então, multiplico por 100.000, divido por 100.000, eu permaneço com aquele mesmo valor ali em cima, né? Então, isso daqui vai ser igual agora a 1,6, certo? Porque eu multipliquei por 100.000, só que 1,6 dividido por 100.000. Beleza? 100.000 é a mesma coisa, que eu já falei ali, né? Que 10 elevado à quinta potência. Tem 5 zeros, então o expoente do 10 aqui é 5. Tranquilo? Aí você vai falar assim, mas professor, tem que ficar desse jeito aqui, ó, vezes 10 elevado a n, e não uma divisão, certo? Certo, beleza. E, portanto, aqui, pela propriedade da potenciação, eu posso reescrever como sendo 1,6 vezes 10 a menos 5. Porque o que eu fiz aqui foi o seguinte, olha só.
10 elevado a 5 ali, né, está no denominador, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5, é ou não é? E aí você lembra muito bem que eu posso fazer a inversão, calcular o recíproco desse número, né? Em aulas anteriores aqui do canal eu já expliquei isso, e o expoente ele troca de sinal, então 10 a menos 5 aqui, certo? Então aqui eu reescrevi aquele número lá de cima na forma da notação científica, tá claro? Então, tranquilinho, né? Não tem muito mistério. Beleza, feito isso, vamos agora para os exercícios, né? Muito importante para a gente treinar aí as nossas habilidades com a notação científica. Vamos lá. Leia as notícias. A NGC 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as galáxias jovens que possuem um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por esses quesitos. A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como o Olho de Sauron, uma referência ao vilão do filme Senhor dos Anéis. Legal, né? Cientistas britânicos conseguiram fazer com que o microscópio óptico conseguisse enxergar objetos de cerca de 0,005 metros, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo nanoscópico. Nanoscópico, lembra do nano lá, né, que a gente estudou, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa que representa os números em destaque no texto escritos em notação científica. Beleza, olha só. Esse número aqui, 43 milhões de anos-luz, tá? Seria a mesma coisa que o 43, seguido de quantos zeros? Isso aí, multiplicado por 1 milhão, seguido de 6 zeros, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para reescrevê-lo na forma da notação científica, eu preciso agora aqui, ó, fazer com que a vírgula que está lá no finalzinho dele, você já sabe muito bem que o número inteiro tem vírgula no final, eu preciso que ela ande o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas para a esquerda. Se eu estou andando para a esquerda, esse número está diminuindo. Concorda comigo? Logo, o expoente da base 10 ele vai aumentar. É isso aí. Então, esquerda aumenta, direita diminui. Beleza? Então vai ficar 4,3 vezes o 10 elevado a 7, porque andou 7 casinhas para a esquerda, vírgula. Tranquilo? Dessa forma, então, já posso até ignorar aqui, ó, a letra C, não é a letra C, não é a letra D, não é a letra E. A minha dúvida é entre A e B. Então é o seguinte, agora, como eu tenho esse número aqui muito pequenininho, certo? Eu já sei que o expoente dele vai ser negativo, então não preciso nem aqui calcular, olha só, porque aqui já vai ser a letra B, né, a resposta. A letra A está com um expoente positivo, só na letra B tem um expoente negativo, então já vai ser a letra B aqui. Mas vamos lá, olha só. Para fazer esse cálculo, seria 0, tem quantos zeros aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e o 5. Beleza? Então, eu quero que essa vírgula ande o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas para a direita, porque eu tenho que ter um número aqui, ó, que seja maior ou igual a 1, certo? Então, como vai andar 8 casas para a direita, você sabe que de direita diminui. Logo aqui eu vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 8. Tá claro? Então, de fato, a resposta é a letra B de beleza. Compreendi. Agora vamos lá para o segundo exercício. É esse aqui, ó. A distância que a luz percorre em um ano, chamada ano-luz, é de aproximadamente 38 vezes 4 elevado a 5 vezes 5 elevado a 12 quilômetros. A notação científica desse número é qual? Sugiro que você pause o vídeo, tente fazer, que agora eu vou dar a resposta. Aqui é o seguinte, olha só. Esse número aqui, eu quero escrevê-lo na forma da notação científica, certo? Então, para ter a notação científica, eu preciso ter ali uma base 10. Base 10, ó, base 10, base 10, certo? Para isso, eu vou tentar manipular esse número aqui para que eu fique com a base 10. Então, aqui vai ser o seguinte, olha só. Eu posso colocar 38 vezes 4 elevado a 5 vezes 5 elevado a 12 e posso reescrevê-lo da seguinte maneira, porque eu percebo aqui, tá? Olha o que eu percebo. Eu percebo que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? E 2 vezes 5 não dá 10? Dá 10. Então, se eu conseguir transformar esse 4 aqui numa potência de base 2, eu posso ali manipular mais um pouquinho para transformar, né, aquilo ali numa potência de base 10. Logo, ali o que eu vou ter é o seguinte, vamos lá, vamos reescrever isso daqui. Eu vou ter ali, ó, 38 vezes 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que aquele 4, certo? Elevado à quinta potência, porque esse 4 está elevado a 5, né? Então, eu não posso esquecer, porque o 2 ao quadrado é 4 e o 4 está elevado a 5. Vezes 5 elevado a 12. Tranquilo?
Agora isso daqui, ó, é igual a quanto? Vai ser 38 vezes... Aí aqui é o seguinte, quando a gente tem uma potência elevada a uma outra potência, dessa forma aqui, ó, eu vou fazer o que com os expoentes? Multiplicar, é isso aí. Então eu vou ter 2 elevado a 10 vezes... Aí agora aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó, esse 5 elevado a 12 eu vou escrever como sendo 5 elevado a 10 vezes 5 elevado a 2. Porque você sabe muito bem que se eu tiver potências de bases iguais, eu conservo a base, que é o 5, e somo os expoentes. Então eu retorno para esse 5 elevado a 12 e não mudei nada, apenas fiz isso aqui para poder ter isso daqui, certo? Que agora eu vou ter aqui o 10, concorda comigo? Então eu vou ter o 10 elevado a 10, a 10ª potência. Então aqui vai ser igual a quanto? Olha só, vamos lá, continuar resolvendo. Aqui vai ser igual a 38 vezes 5 ao quadrado, que dá 25, certo? E agora ali, ó, vezes 10 elevado a 10, certo? Concorda comigo? Porque aqui eu vou ter, ó, 2 vezes 5 elevado a 10. Aqui eu apliquei a propriedade distributiva dos expoentes, né? Porque se eu tiver duas bases aqui se multiplicando e ambas têm o mesmo expoente aqui, que é o 10 no caso, eu posso colocar aquele expoente 10 em evidência ali fora. Concorda comigo? E 2 vezes 5, você vai concordar comigo, que é igual a 10. Beleza? Agora é só a gente calcular quanto que dá isso daqui, ó. Quanto que é 38 vezes 25? Muito fácil, muito simples. Fazendo um cálculo mental aqui, 38 vezes 2 daria 76, né? Como é vezes 20, então vai dar 760. Mais ali, o 38 vezes 5. Quanto que dá 38 vezes 5? Ora, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e depois calcular a metade. Então vai dar 380 e a metade de 380 é 190. Concorda comigo? Então, 760 mais 190 vai me dar 950. Então, é o resultado daquela multiplicação ali. 950. Você vê que o cálculo mental nos poupa aí um certo tempo, né, de cálculo. Vezes 10 elevado a 10. Agora, né, como eu não tenho aquele número ali na forma da notação científica ainda, porque a vírgula está aqui, eu preciso que ela esteja bem aqui, ela tem que andar 2 casas para a esquerda. E esquerda faz o expoente fazer o quê? Isso aí, acertou. Aumentar. Então aqui, ó, 2 para a esquerda, vou ter que aumentar o expoente 2 unidades, vai ficar 9,5 vezes 10 elevado a 12. Beleza? Que é perfeitamente a resposta aqui, ó, da letra C de caraca. Compreendi a solução. Tranquilo? Vamos para mais um exercício agora aqui, ó. Esse aqui já envolve aí também outros conceitos. Vamos lá. Na matemática, os números primos sempre foram objeto de especial atenção. Em 1742, na correspondência entre o matemático prussiano Christian Goldbach e o famoso matemático suíço Leonhard Euler, foi formulada a seguinte questão conhecida por conjectura de Goldbach. Todo inteiro par maior que 2 pode ser escrito como a soma de 2 números primos. Beleza? Esta suposição tornou-se um dos problemas mais intrigantes da matemática e não foi resolvida até os dias de hoje. É um problema em aberto aí que você, inclusive, pode tentar resolver hoje em dia, né? A matemática não é uma ciência estanque, ela ainda tem muita coisa para ser estudada. Então, se você quiser provar a conjectura de Goldbach, quando ele não tem prova, é só chamar de conjectura. Quando você prova aquilo ali, vira teorema, tranquilo? Então, você pode tentar resolver a conjectura de Goldbach. Verifique você também a validade desta afirmação. Agora vamos ler aqui o que está querendo dizer. Na letra A é o seguinte: há quantos anos os matemáticos tentam resolver o problema citado no texto acima? Escreva a sua resposta em notação científica. Então vamos lá, resolver aqui a letra A, né? Há quantos anos? Bom, se hoje nós estamos em 2016, basta eu fazer 2016 menos 1742, é ou não é? Se você fizer os cálculos aí, você vai ver que vai dar 274, beleza? Escrevendo esse número aqui na notação científica, perceba que eu estou colocando o sinal de igual porque eu não vou alterar o valor daquele número. Eu faço o quê? Isso vai dar 2,74, né? A vírgula está aqui no final. Eu andei com ela 2 casinhas para a esquerda para ficar naquela forma da notação científica que você agora já conhece. Então, 2,74 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula andou 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta, fica elevado ao quadrado aqui. Então, essa é a resposta, 2,74 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, essa é a quantidade de anos em que essa conjectura aqui foi formada. Então, vamos lá. Na letra B, aqui ele me diz o seguinte, ó. Escreva todos os números primos menores que 28. Caramba, todos os primos menores que 28. Vamos lá, 1 é primo? Claro que não. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5, 7. Depois vem o 11, o 13, o 17, o 19...
o 23 e é só, né? Até o 28 vem até aqui, ó, até o 23. Escreva todas as formas de representar o número 28 como soma de dois números primos. Caramba, vamos lá. Fazer a letra C aqui, ó. O 28, ele pode ser expresso como, vamos lá, uma soma de dois números primos, olha só. Se eu fizer aqui, ó, 17 mais 11, isso dá 28, é ou não é? Vamos lá, ó, 17 mais 11. Olha aí, tranquilo, né? E também o 28 eu posso escrever como sendo aqui, ó, 23 mais 5. Então, 23 mais 5. E assim a gente validou aqui a conjectura de Goldbar para o número 28, beleza? Então, essas são as duas formas aí de escrever o 28 como soma de dois números primos. E vamos agora para o nosso último exercíciozinho aqui, que é do Enem de 2015. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas, olha só, quilogramas, aqui ele me deu em toneladas, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de quanto? Aí você percebe que a resposta toda aqui, ó, está na forma da notação científica, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, 4,129 milhões. Então isso aqui é a mesma coisa que 4,129 vezes 10 elevado a 6. É ou não é? Conseguiu perceber? 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. Então, como são 4,129 milhões de toneladas, basta multiplicar por 10 elevado a 6 aqui, beleza? Só que ele quer em quilogramas. Muita calma nessa hora. Muita gente deve ter respondido aqui, ó, a letra B. E tá errado, vai estar equivocado. Porque eu ainda tenho que multiplicar aqui por 1000. Concorda comigo? Porque uma tonelada é a mesma coisa que 1000 quilogramas. E o 1000 eu ainda posso colocar na forma aqui de uma potência de base 10, que vai ser o 10 elevado ao cubo. É ou não é? E agora você já percebe que aqui eu já tenho aquela forma básica da notação científica, né? O número aqui, ó, que está na frente da vírgula, está entre 1 e 10, então tá tranquilo. E agora basta multiplicar essas duas potências de base 10 aqui. Então vai ficar 4,129 vezes 10 elevado a quanto? Como é uma multiplicação de potências de bases iguais, conservo a base 10 e vou somar os expoentes. Então 6 mais 3 dá igual a 9, e a resposta é 4,129 vezes 10 elevado à nona potência, que é a resposta da letra C de caraca, não posso dar mole com as unidades de medida no Enem, né? Mas aqui foi só para a gente treinar aí mais um pouquinho a notação científica, beleza? Então vamos lá, vamos voltar àquele nosso desafio inicial dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o seguinte, ó. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo, calcule o seu valor em quilômetro por hora e escreva-o em notação científica. Na verdade, eu não vou responder esse desafio, você que vai fazer aí, né? Então eu tenho que transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, beleza? Lembrando que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, e além disso, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos vezes 60 segundos, ou seja, em 1 hora tem 3.600 segundos, tá claro? E aí você vai ter que fazer essa transformação. Calcula quanto vai ser essa velocidade aqui em km por hora e depois escreva esse número na notação científica e coloque nos comentários aí embaixo. Vamos ver quem vai acertar, né? Por essa aula aqui sobre notação científica é só, então você pode resolver aí milhares de exercícios, então pratique bastante e vamos juntos! E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.